A gente sabe que todas as vidas importam. Poderia ter sido um caso, mas foram 4 casos relacionados à morte de pessoas trans aqui na Paraíba apenas no ano passado. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Karina Espíndola, ela que representa a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT da Paraíba. Como eu disse, né, minha querida, cada vida importa. 4 mais ainda. E dados relacionados a estados, quando a gente compara com São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, mostram como é preocupante esse dado aqui no nosso estado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. Infelizmente, o Brasil continua pelo 17º ano sendo o país que mais mata pessoas trans do mundo. É um dado alarmante, né? A gente teve essa queda desde 2000 até 2025, é das menores taxas, né, das menores estatísticas, mas, mesmo assim, a gente chama a atenção para esse relatório, para esse dossiê da ANTRA, Poliana, como se mata as pessoas trans, que, diferente do feminicídio, que acontece muitas vezes dentro de casa, como a gente acompanha diariamente, a transfobia mata essas pessoas em lugares públicos, em BRs, em orlas, em praças. E, para além desses lugares públicos, o requinte de crueldade é tamanho, é gigantesco, é realmente algo de se espantar quando a gente pega esses casos que chega aqui na Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A gente se espanta com os requintes de crueldade, né? Não basta apenas as violações diárias, né? A questão do nome social, respeitar o pronome, a aceitação familiar, inserir no mercado de trabalho, que a gente sabe que é muito difícil ver pessoas trans nesses lugares, mas o requinte de crueldade e da morte é realmente um grande marcador desse relatório. Então, a gente precisa entender que essas 4 mortes foram mortes notificadas e que mostra que o estado da Paraíba tem um olhar para essa questão da diversidade humana, né? Porque tem praticamente 6 ou 7 estados que não tem nenhum caso registrado. Isso é alarmante, isso é preocupante, porque mostra uma omissão do poder público. Isso mostra que os movimentos sociais não estão cobrando políticas públicas e, muitas vezes, acompanhando o desfecho que ganha tanta mídia, se fala tanto em morte trans, evidencia tanto essas violações, mas por que não notificam? Então, 4 ainda é um número pequeno, né? A gente sabe que a violência é muito grande, mas são pessoas que foram mortas, né? Existe a diferença da crueldade, da perversidade, que mantém essa pessoa consegue ficar viva, mas aqui a gente, infelizmente, está falando de transfeminicídio, que são pessoas que morreram vítimas de ser quem são, né? Por não se enquadrarem nos padrões sociais, por não se sentirem pertencentes ao gênero que nasceu, e a gente fala de homens e mulheres trans, pessoas que, às vezes, não se identificam nem com um, nem com outro gênero, enfim. Mas é alarmante, Poliana. A gente espera que as políticas públicas aqui do município de João Pessoa alcancem essas pessoas e tentem amenizar essa estatística. E é interessante, assim, porque são 4, a gente já sabe que deve ter subnotificação aí, ou seja, pessoas que não fazem denúncias relacionadas até mesmo às agressões. A gente vê tanta agressão contra as mulheres. E a gente sabe também que o público trans sofre tudo isso com muito preconceito, com muita agressividade, mas que, por muitas vezes, precisa ou fica calado, porque, às vezes, não se sente acolhido pela própria sociedade, tem vergonha. E esse relatório aponta que tem casos que as pessoas que são violentadas têm medo de procurar o governo, têm medo de procurar os próprios órgãos públicos que têm que, por direito, trazer e promover a dignidade humana de todas as pessoas. Então, a gente aqui tem um serviço, Poliana, durante todo o ano. Um dos cargos-chefes é a saúde mental dos nossos usuários. A gente atende por dia, em média, 12 usuários de saúde mental. Então, é um fluxo grande, considerado para uma pauta que a gente sabe que ainda está entrando na política com muita força, mas que ainda precisamos entender que nós somos responsáveis também pelo nosso cuidado. O poder público, junto com empresas privadas, com as famílias, precisa sim de uma conscientização, mas cabe a nós também, muitas vezes, fazer com que as pessoas nos aceitem. Infelizmente, é difícil falar isso, mas a gente precisa ensinar, Poliana, todos os dias, um pouco de como se combater o preconceito, um pouco de como colocar a gente na sociedade, nas escolas, e isso não dispensa um trabalho base, né, que é dentro de casa, são os pais, são as escolas, são as famílias, falando sobre diversidade, falando sobre respeito, e não precisa fazer polêmica, mas apenas ensinar
a respeitar as pessoas por sua cor, pelo seu credo religioso, pela sua identidade de gênero. E nessa semana, que é a Semana da Visibilidade Trans, o Brasil é um país que eu sempre digo que é repleto de LGBT. Quem faz o carnaval? Quem cuida das belezas de homens e de mulheres? Quem é que muitas vezes está ali no dia a dia construindo a moda? São LGBTs. Então, a gente tem um contato com a diversidade, mas, infelizmente, a intolerância, não só com LGBTs, né, vale salientar, com mulheres, é muito grande. E aqui a gente promove essa cidadania, essa dignidade humana durante todo o ano e estamos de portas abertas para receber qualquer tipo de violência e também caminhamentos de saúde, de educação, de empregabilidade, né? A gente sai também desses marcadores e mostra que há vida também onde há tanta morte. Obrigada, viu, Karine? É isso, a gente faz já esse importante alerta, como Karina passou para a gente, já nesse período, né? Pré-carnaval está se aproximando e do jeito que a gente quer respeito, a gente tem que respeitar todo mundo também, tá? Então, que fique logo o nosso alerta aqui da nossa TV Norte Paraíba para todo mundo. Com imagens de Francinaldo Júnior, Poliana Sorrentino, para a TV Norte Paraíba.